E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? No último vídeo eu falei sobre Odebrecht, falei sobre a Operação Lava Jato, como ela atuou na destruição da Odebrecht, seus contratos, seus acordos, seu plano, os planos de desenvolvimento na área de defesa do Brasil, o quanto que os trabalhadores da Odebrecht sofreram com as ações da Operação Lava Jato. Novamente, eu tenho que frisar, tenho que puxar esse assunto de novo, porque foi uma injustiça. É, Mais de 100 mil trabalhadores perderam seus empregos, trabalhadores que nada tinham a ver com o que a diretoria, os donos ou quem quer que seja dos altos cargos da Odebrecht fizeram de errado. Propina, desvio, favorecimento de outros parceiros na área da construção civil e somente eles se apropriando do valor desviado das propinas e do conluio que eles tinham, tanto com quem os contratava, como quem estava no governo fez vista grossa, com relação ao BNDES, o dinheiro do BNDES que foi usado para que tudo isso fosse proporcionado, né? Cada ação, cada trabalho, cada obra que a Odebrecht então faria. Então, só nessa pesquisa que eu fiz da questão dos projetos de defesa nacional da Odebrecht junto à Marinha do Brasil, junto ao governo brasileiro, parcerias com a Petrobras e outras empresas, a aquisição da Mectron, né, que foi pelo que eu vi ali, pela pesquisa que eu fiz, seria um embrião, né, acredito que um dos embriões da parte de defesa da Odebrecht junto ao governo brasileiro, principalmente aos projetos com a Marinha e também projetos de radar e lançamento de mísseis para a defesa do território. Vejam quanto isso pode incomodar países grandes, não só como os Estados Unidos, mas países parceiros europeus, como o Estado de Israel também, como o país Israel também. Hoje está muito em pauta, muita discussão, a atuação dos sionistas que são desses países, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Como comentei, vários outros canais de mais projeção, maior capilaridade, já vem falando isso há muito tempo, da ação dos sionistas dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, em Israel mesmo, que inclusive está fazendo essa matança tanto na faixa de Gaza, quanto a ação deles em território iraniano. Eles simplesmente buscam um ataque e não conseguem se defender. O que eu estou falando agora é só repercutir o que outros canais maiores já vêm falado. A matança a mulheres, crianças, idosos, devastando plantações, cortando fornecimento de água. Essa é a tática deles. Mas voltando ao assunto Odebrecht, tá? Para não desviar tanto. É, Na pesquisa da Odebrecht, nós conseguimos levantar várias outras empresas do nosso de território nacional, empresas brasileiras como a Ingesa, como a Avibras, como a Embel, empresas que estão no cenário da construção, da fabricação de armamento, toda a área bélica, né, que o Brasil tinha sim tradição, isso logo após o pós-guerra, logo após vários acordos que vêm desde da era Getúlio, e foi incorporado à área industrial brasileira, e aos poucos a gente foi perdendo isso. Hoje a Vibras, aos trancos e barrancos, praticamente não se vê uma solução por parte do governo brasileiro, e assim se perde. Mas vamos sair um pouquinho da questão da Odebrecht e das empresas de construção de armamento nacional, dos projetos de soberania e de defesa do país. Vamos entrar um pouquinho na questão das narrativas, né? Que eu havia comentado também. Eu acredito que em todos os outros os vídeos anteriores eu comentei sobre a questão das narrativas, influência da mídia e invasão cultural norte-americana. Vamos falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, principalmente a narrativa. Quando eu comento narrativas, veja, até pouco tempo atrás, eu mesmo, quando eu via os canais de geopolítica, várias pessoas que são pesquisadoras do assunto geopolítica, eu vi eles comentando sobre a palavra narrativa. Até então, narrativa para mim, narração, tudo era voltado para a parte de vestibular, para provas do vestibular. E quando eu vi o pessoal da geopolítica comentando isso, historiadores, geógrafos
e tantos outros, formados ou não, né? A gente vê uma camada muito grande de pesquisadores, ótimos pesquisadores no nosso território nacional, ótimos pesquisadores. Não tem tanta projeção, porque o algoritmo aí não deixa, mas temos ótimos pesquisadores que não têm formação acadêmica, mas apresentam um trabalho muito melhor do que é o pré-estabelecido, por quem já está aí no mercado, por quem já tem diploma, por quem já tem um papel na parede e está nesse conluio em apresentar as narrativas que fazem bem para Estados Unidos, Europa e novamente ao que está pré-estabelecido. Então, voltando. As narrativas criadas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, essas narrativas da geopolítica, em que criam-se heróis que na verdade foram vilões, e o contrário também, criam-se vilões que na verdade foram heróis. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca escondeu como posso dizer, o seu ataque à nação alemã por conta do nazismo que nasceu ali. Mas a gente tem que pensar o seguinte: Hitler foi uma criação não só da Alemanha nazista, e apesar dele ser um cidadão austríaco, mas Hitler foi influenciado muito pelos norte-americanos, ingleses, franceses, né? Toda a Europa Ocidental deu palco para esse cidadão, assim como está dando palco para Zelensky na Ucrânia. Isso é um outro assunto que vamos abordar depois, para poder ter um entendimento melhor sobre isso. Vão ser vídeos também que vai dar mais de um vídeo para falar sobre Ucrânia, Rússia e Zelensky. Ao encontro dos assuntos, né? Nazismo, União Soviética, hoje Rússia, Ucrânia, as tropas nazistas na Ucrânia, que não se fala na mídia convencional. De novo, são as narrativas. Mas voltando um pouco, voltando à influência que Hitler recebeu desses países que até então eram os aliados contra o nazismo, mas que apoiaram Hitler até um certo ponto. Na criação do nazismo, o alvo sempre foi a União Soviética, o alvo sempre foi derrubar o gigante eslavo, devido ao seu território, o que tem no solo do seu território, nós sabemos o que tem hoje, petróleo e gás, as fronteiras, né? O quão grande é essa nação. É continental, ela vai praticamente de ponta a ponta, né, do continente, desde do Oriente até boa parte do Ocidente, né? A União Soviética sendo um inimigo de valor, um inimigo forte a ser batido, Estados Unidos, França e Inglaterra precisavam de uma guerra por procuração. Nada declarado, mas influenciaram Hitler a marchar para o leste, que foi o que ele fez. Porém, dada certa altura da guerra, ele se viu na vantagem de atacar outros países também, países dito aliados. Até onde isso foi ataque mesmo, até onde isso foi combinado, são fatos históricos a ser pesquisados, mas nós sabemos que muitos dos conflitos arquitetados durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, né, contra as nações aliadas, não tiveram tanto impacto quanto as batalhas no leste europeu contra a então União Soviética. Então, desde aquele período, as narrativas criadas contra a União Soviética foram muito grandes. Os Estados Unidos criou, sim, por exemplo, vamos entrar agora um pouco na questão da invasão cultural norte-americana. Quando eu digo de invasão cultural norte-americana, é o estilo norte-americano de fazer seus filmes, é Hollywood. Eles fizeram muitos filmes no pós-guerra com relação ao exército norte-americano, vencendo a Segunda Guerra Mundial, derrotando nazistas, invadindo bases nazistas, né, na então Alemanha e nas regiões dominadas também. Mas, com o passar do tempo, foi ganhando corpo a questão da vitória da União Soviética, da marcha da União Soviética, desde do lado congelado, desde a Sibéria eslava até o Ocidente, destroçando, derrubando todas as tropas nazistas.
o Ocidente conseguiu ver com isso o quão grande, o quão forte é essa nação. Ainda é, né, até hoje, essa nação. Isso preocupou muito eles. E com o passar das décadas, os Estados Unidos foi vendo a necessidade de criar novas narrativas com um novo inimigo. O inimigo agora é outro, não são mais os nazistas. São os russos, né? Primeiro soviéticos, onde isso se perpetuou até o início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, e a quebra, né, de várias nações que faziam parte da antiga União Soviética, e nasceram nações independentes, que com o passar das décadas chegaram a fazer parte da OTAN, e com exceção da Bielorrússia, né, todos os outros, praticamente todos os outros que se separaram, hoje fazem parte da OTAN. Possíveis inimigos da União Soviética, possíveis inimigos da hoje Rússia. Então essa é só uma das narrativas criadas com relação ao inimigo a ser batido. O bicho-papão oriental, o invasor de países, o país a ser temido, né, por ser um país comunista, por ser um país de controle de sua população, controle educacional, controle midiático, enfim. Mas tudo isso que eles pintavam era para, ao passar de décadas, a União Soviética se tornasse a Rússia, digo então, agora já mudou, né? A Rússia vem a ser um país a ser temido, a ser evitado, que não faz parte do eixo do bem, do eixo ocidental, Estados Unidos e seus aliados puxa-saco. Então, são narrativas criadas que, ao passar de décadas, elas fixaram na mente de todo mundo, na cabeça de todo mundo. Até mais ou menos metade da década de 60, o cidadão europeu ele tinha a visão nítida de que quem venceu o nazismo, quem colocou os nazistas para correr, quem chegou até Berlim e acabou com eles foram os soviéticos. E realmente foram. Numa pesquisa histórica que você fizer, em qualquer buscador, qualquer navegador aí, você vai encontrar como os verdadeiros heróis de guerra, os verdadeiros vencedores da Segunda Guerra Mundial que venceram os nazistas foram os soviéticos, os russos, né? Porém, desse período do meio da década de 60, início da década de 70 para cá, isso foi mudando. Por conta de quê? Por conta da quantidade de narrativas criadas e principalmente da invasão cultural norte-americana, isso que eu acabei de falar dos filmes. Veja, tudo que a maioria das pessoas hoje tem de noção de conflito da Segunda Guerra Mundial e seus resultados, infelizmente, no Brasil, é baseado em filmes. No mundo inteiro, mas no Brasil, o efeito disso é gigantesco. Porque ao final da Segunda Guerra Mundial, o que sobrou de nacionalismo nos soldados que voltaram do fronte, ele foi alterado, foi influenciado, foi cooptado pelo governo norte-americano, pelos militares norte-americanos. Havia muita cobiça por parte dos militares brasileiros com relação ao que os norte-americanos tinham. Quando os soldados brasileiros foram para a Segunda Guerra Mundial, todo o material, equipamento, armamento, roupa, alimentos, isso aí foi tudo fornecido pelos Estados Unidos. E aquele poderio, o dinheiro, a capacidade de lançar tudo aquilo numa guerra, fornecer tudo aquilo em termos de tecnologia da época e tudo que eles têm até hoje, isso sempre foi cobiça para o militar brasileiro, para o governo brasileiro. E isso não foi diferente nesse período. Quando os militares voltaram, eles voltaram como praticamente porta-vozes, né, do militarismo norte-americano, das ideias norte-americanas, do que eles tinham a oferecer. Isso fez muito mal para a gente. Conforme os anos iam passando, o brasileiro foi cada vez mais perdendo suas características como povo brasileiro, sua cultura, e foi adotando cada vez mais
trejeitos, do modo de falar, comércios, tudo baseado num estilo norte-americano misturado com o brasileiro. Só que hoje a gente já vê totalmente o cidadão brasileiro vendido ao que os Estados Unidos oferecem. Na verdade, nós reproduzimos muito sem cobrar nada. Eles não precisam nem pôr. Tudo que vem dos Estados Unidos é aceito sem nenhum questionamento, como se eles fossem os melhores do mundo. E não são, gente, não são. Tudo que está acontecendo hoje nessas últimas guerras com influência dos Estados Unidos, eles estão tomando revés. No geral, muita gente não consegue enxergar isso, de novo, pelos 3 pontos que eu citei. Criação das narrativas, a influência da mídia, invasão norte-americana, invasão cultural norte-americana. Isso daí deu muito certo no Brasil. O Brasil foi e é um dos maiores laboratórios dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele consegue do Brasil coisas inimagináveis em termos de vantagem financeira, de recursos naturais, acordos esdrúxulos, participação das ONGs oriundas daquele país aqui, de tal maneira, sem nenhum tipo, ele não precisa nem sequer ameaçar de sancionar, não precisa. Aqui no Brasil eles têm tudo, eles têm capacidade de chegar longe em todo e qualquer assunto que se diz respeito à economia, aos nossos recursos naturais, a comportamento, cara, a moda, a música. Nós vemos por trás de muita coisa do que é feito lá nos Estados Unidos, através, por exemplo, da música, como eu comentei, atitudes, palavras de ordem, que até então a gente via como rebeldia, como um ato de rebeldia contra o sistema. Veja, no início os hippies, depois até mesmo os punks. Eu mesmo, quem me conhece do passado sabe que eu gostava da música punk, do hardcore. Eu achava interessante, era um ato de expressão, de rebeldia contra o sistema. Isso era um moleque, um adolescente, mas isso durou durante muito tempo. Ainda escuto muita coisa disso, alguma coisa disso. Não tanto quanto antes. Mas isso era uma maneira de cooptar a própria juventude. Porque os Estados Unidos ele menciona que vários países do Oriente são ditaduras extremamente fechadas, são déspotas, são homens que estão há mais de 20, 30 anos no poder, né? São oligarcas que devem ser depostos, evitados, enfim. O próprio Estados Unidos que perpetua quedas de governo, revoltas, guerras civis. Por quê? São homens que, independente de você gostar ou não, eles barram praticamente quase que 100% da influência norte-americana, a influência cultural norte-americana. Quando eu digo isso, é o quê? É a música, é o cinema, é o jeito de ser, hoje a própria doutrina woke, tudo isso que ajuda a dividir uma nação, tudo isso que faz com que o jovem ele lute contra a sua própria nação, é uma maneira de minar essa nação e que os Estados Unidos possam entrar como salvadores da pátria, salvadores da liberdade, salvadores da democracia, de uma maneira bem cínica, bem filha da puta. Uma maneira de entrar no seu país, entrar no teu rabo, no rabo de todo mundo, e usurpar, saquear, sem que ninguém perceba. E mesmo que perceba, ele já meio que entrou naquela síndrome de Estocolmo, sabe? Ele virou aquela vítima que desenvolve um relacionamento afetivo com o seu sequestrador. Essa merda aí. É isso que eles fazem. Entende? Então veja, eles não precisam entrar aqui no Brasil dando tiro, jogando bomba. Outros canais já falaram e eu vou ter que falar de novo, porque querendo ou não, é o ponto onde todo mundo vê a coincidência e vê o que vai. É o resultado da atuação deles. Então não tem como dizer outra coisa. Eles chegam aqui sem dar um tiro, eles impõem o modo deles, a cultura deles, que na verdade nós compramos, né? Compramos e pagamos caro por aquela merda, sabotamos o nosso próprio país em benefício deles. Então, isso, é uma arquitetura tão bem feita, que se perpetua desde o final da Segunda Guerra Mundial, e até hoje se segue isso.
Eu vejo esse pessoal que diz que é de direita, apoiando o Donald Trump, que quer que ele invada o Brasil, acha que vai invadir o Brasil, vai vir porta-aviões, vai... Cara, ele não precisa fazer nada disso, ele não precisa gastar com merda nenhuma dessa. Até porque ele tá tomando um cacete lá no Oriente Médio. O Irã tá mandando bala, tá mandando míssil, primeiro nos navios e depois nas bases norte-americanas espalhadas lá naquela região. Ah, e outro detalhe, né? O bicho-papão norte-americano, o bicho-papão russo e o bicho-papão chinês, eu pergunto para vocês, quantas bases eles têm espalhadas pelo mundo? E quantas bases os Estados Unidos têm? Sei lá, são mais de 800, 900, já são 1000, não sei, mas é isso aí, são mais de 800 bases, se eu não me engano. Então, para quem se diz o defensor da liberdade, ele tem muita base espalhada pelo mundo. Para que é? Aí vem um retardado dizer, ah, não, é porque ele é o xerife do mundo, ele tá tomando conta. Claro que ele tá tomando conta. Tá tomando conta do teu país, dos teus recursos naturais, das tuas mulheres. Porque sim, das suas mulheres. Onde essa merda, esse diabo desse governo norte-americano vai e os seus vassalos aí, seus mordomos aí, puxa-saco, onde eles vão juntos, eles vão para causar guerra, guerra civil, guerra com países vizinhos, principalmente com vizinhos que não se dão muito bem com o estilo norte-americano. Por quê? Isso daí alimenta a mão de obra barata, mão de obra forçada e mão de obra escrava. Veja os países que estão em conflito hoje. Os refugiados desses países vão fazer o quê? Eles vão primeiro para os países vizinhos, já de cara. Mas quem quer ir para a Europa, quem vai para os Estados Unidos, adivinha o que eles vão fazer? Trabalhar a troco de comida. Trabalhar enfiado em buraco aí debaixo de ponte. Morar dentro de carro velho. E achar que está se dando bem. Então é mão de obra barata. Mão de obra escrava. Isso para os homens. Para crianças e mulheres, o destino é muito pior. A gente sabe o que acontece, né? Mulher e criança que vai para outro país, vai para o estrangeiro. Sem visto, sem nada. Começa com um trabalho de merda, forçado. Depois o que vira? Prostituição. Escrava sexual. Né? Enfim, esse é o pagamento que os Estados Unidos e os seus seguidores deixam no mundo inteiro. Essa bosta. E é revoltante. Eles têm a mídia a favor deles, na mão deles, a criação de narrativas e, de novo, a porra da invasão cultural. Os filmes, as séries, hoje os desenhos, né, cara? Hoje tá cada vez até as animações, né, pra molecada. Como isso tá contaminado. Como tá fácil. Como pode, né? Hoje pode tudo. Você pode pôr um desenho que criaturas, crianças já tem seu posicionamento de gênero. Criança é criança. A revelação do seu gênero, se é que ele não é hétero, né? Se ele vai ser não hétero, isso aí é lá na frente, é no futuro. Criança com... Cara, criança, sei lá, nos primeiros anos da escola, não tem nenhuma capacidade de saber o que eles são. Cis, trans. Cara, que merda é essa? Criança tem que ser criança e aprender ler, escrever, fazer cálculos e o que tem que ser feito numa escola. Isso aí faz parte dessa merda norte-americana que tá chegando aqui. Tá na agenda ESG. Tá nos documentos, na papelada que o Partido Democrata norte-americano espalha no mundo inteiro. Não que os republicanos também não participem disso. Tem os conservadores, mas você acha que eles não estão se aproveitando disso? Puta que pariu, né? Então veja, eu falei do final da Segunda Guerra Mundial, o quanto os Estados Unidos, através de suas narrativas e através do seu cinema, eles colocaram a Rússia como o grande vilão do mundo a ser temido. Até porque eles sim deveriam ser temidos pelos Estados Unidos pelo tanto de nazistas que eles mandaram para a vala. Por isso que eles entraram na guerra em 1944, só por isso. Porque eles viram que o verdadeiro herói da Europa ia ser um soldado soviético, não um norte-americano. Eles não contavam com isso. Então a guerra começou em 1939 e terminou em 1945. Pesquisem. Tem muita gente que quer falar da Segunda Guerra Mundial, de nazista,
de russo, de comunista, de alemão e o caralho é quatro, mas não sabe nem a data que começou e a data que terminou, nem onde que foi, nem quais países participaram. Mas enfim, começou em 1939, terminou em 1945. Estados Unidos entrou em 1944. Rolou muito mais batalha do que as batalhas que os Estados Unidos colocam nos filmes hollywoodianos deles. Muito mais batalhas antes do que as com os Estados Unidos. Então é só pesquisar. Falando de novo sobre narrativa. Eu falei para vocês, já comentei que eu vejo filmes, vejo séries, e de bons anos para cá eu parei muito de ver filme norte-americano, filme europeu, o europeu, né, da OTAN, por assim dizer, relacionados a conflitos, relacionados a guerras, né? Porque sempre tem alterações históricas. Não, não é nem alteração, cara, é mutação da história, de tal maneira que é nojento. Porque, infelizmente, cara, ou felizmente, você acaba ficando muito chato para ver esse tipo de filme. Às vezes você quer ver um filme, uma série só para te distrair, mas é tanta merda, tanta mentira, tanta alteração histórica, que você fica de saco cheio, cara, e você não vê. Você não concorda, eu não sou obrigado a ver essa bosta. Veja, mas veja com olhos críticos. Pesquise. Puta que pariu, foi isso mesmo? Soldados americanos eram tão pica das galáxias assim, eles faziam realmente tudo isso. Eles chegavam lá, pô, naquelas bases lá muçulmanas no norte da África, na África subsaariana, ou qualquer região que seja do Oriente Médio, e rebentava com tudo, retirava o pobre do refém que foi sequestrado, estava passando fome, e cruzava o continente inteiro. Pô, que maravilha, né? Esses caras são foda. Por que até hoje eles não deram um jeito em Cuba, na Venezuela, na Rússia, na China, no Irã, na Coreia do Norte? Então, o cinema aceita tudo, é igual papel, né? Papel aceita tudo, você pode escrever o que você quiser ali. E o cinema também, o cinema aceita tudo. Bom roteiro, muito dinheiro, um bando de idiota aceitando tudo, criando um monte de leizinha idiota, leizinha ridícula, um monte de frase, um monte de nome, personagenzinho que todo mundo vai idolatrar pelo resto da vida. É o que fizeram nos filmes de herói. Cara, esses filmes de super-herói ficaram insuportáveis. Primeiro tem que. E faz parte da doutrinação, faz parte da dominação. Né? O homem hétero branco, o homem hétero não negro. Cara, esse é o vilão. É o vilão do mundo. Se você é um homem hétero, né? E você não é negro, ou pelo menos pardo, cara, você é o vilão de todas as eras. Aí vem falar de dívida histórica. Eu não tenho dívida histórica com filho da puta nenhum. Eu tô no Brasil, um país mestiço, eu sou um mestiço, eu não tenho dívida histórica com ninguém. Também não tenho nenhuma dívida com filha da puta de estuprador, agressor e cara que espanca a mulher. Então não aceitem isso, certo? Mas voltando. A criação, eu falei da criação das narrativas, né, e a invasão cultural norte-americana, colocando russos, chineses, todos como vilões e os países a serem evitados, né. Na década de 50, em pleno apartheid nos Estados Unidos, né, o país da liberdade, da democracia, que teve a segregação racial, né, era tudo separado, tudo dividido, homens de um lado, negros de um lado, brancos de outro, e lá sim tinham homens brancos, né, porque não houve a miscigenação como aqui no Brasil. Nós somos frutos da miscigenação total. Portugueses, índios e negros africanos. E vale lembrar que os portugueses e até os espanhóis, nossos vizinhos que andaram muito aqui pelo Brasil, brasileiros que andaram muito pelos nossos vizinhos de colonização espanhola, temos que lembrar que eles já vieram miscigenados. Durante, eu acredito que 800 anos, pelo menos, o domínio de nações de religião muçulmana na Península Ibérica foi gigantesca. Havia os califados na Espanha. Muito do que tem hoje em Portugal, na Espanha, é devido à cultura de países muçulmanos. Os otomanos andaram por ali, se eu não me engano, a Mauritânia, né? A nação Mauritânia também teve por ali, né? Os mouros. E durante muito tempo houve essa miscigenação ali também. Então o latino,
com povos muçulmanos. E durou isso muito tempo, e cada um se respeitava. De um lado tinha a religião muçulmana, do outro lado tinham os cristãos, e ainda havia uma pequena parcela de pagãos, inclusive pagãos em Portugal, com aspectos das religiões célticas. Então, veja, já era uma mistura. Os portugueses e espanhóis, quando chegaram no continente americano, já vieram extremamente misturados. E aí, quando chega aqui, ainda misturou com os índios, com os nativos, e depois com os negros africanos. Agora, voltando a falar, né? Deixa eu voltar para os Estados Unidos. De novo, estou sempre saindo. Mas é muita coisa, é muito assunto, mas vamos lá. Voltando para os Estados Unidos. Ali sim uma nação dividida, né? Entre raças. Brancos de um lado, negros do outro. Década de 50, né? Elvis Presley. E aí tem a Guerra da Coreia. Estados Unidos. Só que para isso, cara, antes de falar da Guerra da Coreia, antes de você julgar qualquer coisa, eles estavam defendendo a democracia. De novo, defendendo a democracia, a liberdade e o cacete. Vejam no mapa onde está os Estados Unidos. Vejam no mapa onde está a Coreia, porque então era a Coreia, não tinha duas Coreias. Vejam no mapa onde está a China e Rússia. Então, no caso, então, União Soviética. Veja no mapa. A Coreia estava sofrendo influência total da China e da União Soviética, mas principalmente da China. Porque no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão entrou na Coreia e fez um desastre. Matança de milhares de coreanos, estupros coletivos das mulheres coreanas. Eles tinham campos de concentração onde eles faziam experimentos horríveis. Desenvolvimento de arma biológica, arma química. Se eu não me engano, é o 731. Outros canais já falaram isso, tá? Não estou copiando não, isso aí eu já tinha pesquisado, já sabia, mas sempre quando se entra nesse assunto, não tem como não falar dos experimentos da prisão 731, laboratório 731, era um regimento lá de número 731 japonês que fez essas atrocidades na Coreia. Mas enfim, vamos lá. A Coreia teve uma relação muito íntima com os chineses, porque ao final da Segunda Guerra Mundial, quando foi para botar os japoneses para correr, tropas chinesas ajudaram. Depois as russas, né, as soviéticas. Depois os soviéticos, na verdade, os soviéticos desceram e chutaram a bunda da japonesada que estava fazendo aquelas atrocidades tanto na China quanto na Coreia, né? Mas até então, quando veio a Guerra da Coreia, o fiel parceiro dos coreanos foram os chineses, com apoio soviético, armamento, remédio, alimentação, enfim. E nada mais justo, né, ele ser satélite da União Soviética e da China. Eram, no caso, as potências da região, as potências em ascensão, foi quem ajudou os coreanos a expulsar os japoneses ao final da Segunda Guerra Mundial. E no advento da Guerra da Coreia, quando os Estados Unidos resolveram ir lá ajudar, né, vamos lá ajudar a Coreia, eles só foram ajudar. Mandaram tropas para lá e armamento e tudo mais. Foi a China que ajudou, foi a China que combateu o avanço dos norte-americanos que vinha do sul, sentido norte, e os chineses que foram lá e ajudaram os coreanos de norte para sul. Mas enfim, não vou citar aqui toda a Guerra da Coreia, porque eu quero chegar em outro ponto. Posso até um dia a gente falar sobre a Guerra da Coreia do começo ao fim, vai ser bastante demorado, como qualquer guerra, conflito, para se entender todo o contexto dessa guerra, né? Mas os Estados Unidos tomou um cacete, tomou um pau, se fudeu, teve que voltar para os Estados Unidos. Isso aí praticamente não se relata, né? Ninguém fala disso. Se evita falar isso, né? Principalmente no cinema, né? Isso aí não pode. Mas eles tomaram um cacete e foram embora. Os norte-coreanos, os chineses, e usando muita coisa de apoio dos soviéticos, foi o suficiente para botar os norte-americanos para correr. Como eu falei, eu parei muito de ver filme baseado em guerra, em conflitos, né, os enlatados norte-americanos, porque, como eu falei,
É tanta alteração histórica que isso te enche o saco. Mas então aí eu mudei, né? Comecei, vamos ver outras coisas, né? Vamos ver mais filme de época, filme medieval, série medieval, terror, mistério, coisas que assim, até então você acha que você pode ficar fora desse lixo, mas você não consegue ficar fora. Tem uma série aí que retrata, eu não vou lembrar o título, mas tem a ver com Lovecraft, né? HP Lovecraft, que é o criador de Cthulhu e outros temas aí do terror cósmico e tudo mais. É, Nessa série, o personagem principal é um jovem norte-americano, negro, de uma dessas comunidades nos Estados Unidos, né, numa dessas cidades onde só tem a comunidade negra, fica a todo tempo acuada, não tem os mesmos direitos de brancos, elas têm os locais certos onde pode andar, transitar, toda essa merda que foi criada, né, durante o período de segregação racial nos Estados Unidos, na África do Sul também teve, mas os Estados Unidos, né, grande precursor dessa bosta aí. Mas enfim, voltando. Na Guerra da Coreia, eles foram mandados para lá para a Coreia para defender a liberdade dos Estados Unidos, ou quer dizer, do povo coreano, né, que estava sofrendo com o jugo dos comunistas da União Soviética e da China. Mas enfim, eles entraram na Coreia, mataram, torturaram, estupraram é, muitas mulheres da região, né, pilharam, né, é a famosa pilhagem, né. E numa cena dessa série, eles estavam fazendo um cerco em um bairro e eles queriam saber quem eram os soldados norte-coreanos infiltrados ali. E tinha um hospital ali que eles atendiam, né, um hospital coreano que eles atendiam a todos, e a informação é que ali tinha soldado norte-coreano infiltrado. E aí uma enfermeira desse hospital, uma enfermeira coreana, foi retirada do local, foi posta de joelho no chão e sendo obrigada a falar o que ela sabia. Ela apanhou dos soldados norte-americanos, todos negros. Ela foi forçada a falar, ela se recusou e num momento de raiva dela, ela questionou onde estavam as colegas dela. O soldado norte-americano deu uma coronhada nela e fala: suas amigas receberam o que elas mereciam, elas eram traidoras, então elas foram executadas. A enfermeira norte-coreana, a enfermeira coreana indignada, começou a questionar e em poucos segundos o soldado norte-americano negro puxou a arma e falou: eu estou aqui defendendo o meu país, a democracia, e eu não posso deixar que isso chegue ao meu país. Por isso que eu falo, veja onde está a Coreia, veja onde está os Estados Unidos. E sacou a arma e matou, executou aquela enfermeira. E aí eu pergunto para vocês, isso é ficção? Isso não aconteceu? Tem várias cenas no mundo inteiro, fatos, momentos de guerra no mundo inteiro que esses corajosos soldados norte-americanos fazem isso. Matam mulheres, matam crianças, torturam, guerra psicológica, estupro coletivo, isso aí faz parte das táticas deles. Aí eu pergunto para vocês, ou melhor, vocês perguntam para mim, mas o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que aqueles soldados negros eram os vilões? Eu falei, não, não é isso. É a criação das narrativas. Como você defende um absurdo, como você é a favor de um absurdo para servir de desculpa de outro. Aquele soldado negro norte-americano que estava se fudendo no país dele, nos Estados Unidos, ele não tinha nenhum direito de estar em outro país matando, estuprando e torturando pessoas daquele país que é até então Coreia, uma só Coreia. Você consegue entender? Eles jogam um assunto que está em alta, que é o racismo, principalmente o racismo aqui no Brasil, no país de mestiços. Tem preconceito aqui? Claro que tem. Polícia neles, cadeia neles, justiça neles. Agora, não criar essa separação, essa divisão que estão fazendo no nosso país e está todo mundo entrando nessa, como já digo. Já comentei antes. Pretos e brancos, homens e mulheres, héteros e não héteros. Depois a gente vai entrar no outro ponto, que é a, autistas e
crianças com TDAH. Como cresceu o número disso, né? Pessoas que se auto-intitulam como autistas, como pessoas que têm hiperatividade, sem nem ter colocado, nunca ter colocado o pé dentro de um consultório, sem avaliação do médico. Isso aí tá uma febre. Então, tudo isso aí cria esse caos social, essa engenharia social. Tudo isso daí ajuda na divisão do país. E aqui no Brasil tá uma maravilha, porque eles estão fazendo tudo certinho. Tá? O povo brasileiro, mais de 90%, 99%, sei lá quanto. Não pesquisei quantos, mas é só você ver. É só você sair na rua. Nível de estresse, nível de burrice, nível de idiotice. As pessoas não pensam, as pessoas não param, as pessoas não conversam. Eles estão conseguindo isso. Tá dando exatamente certinho como eles programaram. Sem dar um tiro, eles estão conseguindo isso. Mas vamos voltar lá. Como está em alta esse negócio do racismo estrutural, toda essa coisa, eles botaram um soldado norte-americano negro que sofreu horrores no próprio país deles, jogou ele lá num país que não tem nada a ver com ele, com a cultura dele, com o que está acontecendo no país dele, mas botaram ele lá para fuder com a vida dos outros. Mas aí no contexto da série, do filme, do criador, ele pode, porque ele é negro e ele se fudeu. Só que ele está fudendo muito mais ainda as pessoas daquele país. Você entende? Consegue entender? Você justifica uma merda para tampar a outra. A merda dele é maior do que a merda do outro. Você entende? Criação de narrativas, invasão cultural norte-americana e todo esse lixo oriundo, principalmente do Partido Democrata, mas com participação do Partido Republicano. Faz parte, entendeu? E a mídia sempre, né, no oba-oba, influenciando todo mundo, trazendo muita notícia errada. Pessoal, é isso daí, eu vou parar pelo vídeo. De novo, fiz um vídeo longo agora, 42 minutos. Quando eu faço um pouco mais longo, eu não falo tão rápido, né? Vocês puderam perceber. Quem quiser, não tiver afim de ouvir eu falando tão devagar, né? Eu acredito que eu falo um pouco devagar, não sei. Essa é a minha impressão quando eu vejo meus vídeos. Bota aí 1.5 aí de velocidade, ou até 2 de velocidade, vai de acordo com vocês. Ou se quiser, deixa no mesmo, né? Fica apreciando aí o que eu tô falando, beleza? Então agradeço quem conseguir ver o vídeo até o final. Espero que não tenha ficado muito confuso. Eu tenho um jeito estranho, esquisito de falar, de expressar, de passar para frente. Por conta do vários assuntos, vários temas, é pesado, né? É muita coisa. Cada um tem um jeito de falar. E eu espero estar ajudando outros canais que têm a mesma visão, têm a mesma pegada, nacionalista, trabalhista, né? Extremamente nacionalista, eu quero dizer, melhor ainda. Não é uma tarefa fácil, né? Comecei só agora. E vejo quanto é difícil para você ter que passar tudo isso daí. Gostaria de ter mais tempo, mas não dá, tem coisa para fazer. Mas eu prometo que com o passar do tempo eu consiga melhorar, né? Passar a informação de uma maneira melhor. Como eu falei, não vai ter nenhum recurso tecnológico, aqui é só a conversa mesmo, só a falação. Não vai ter aqui cortezinho, edição, nada. Cara, não sei fazer isso, não vou fazer. Só vou passar para vocês e acabou, beleza? Espero que gostem, vamos repercutir. Compartilha aí, galera. Segue o canal, dá um joinha, vamos em frente, vamos botar esse assunto aí em pauta. Vamos sair dessa coisa que estão impondo para todo mundo. Seja o esquisito da hora, seja o esquisito da vez. Foda-se. Você não tem que ser igual a todo mundo. Por que tem que ser todo mundo igual? Todo mundo tem que vestir a mesma roupa. Todo mundo tem que andar igual um retardado com o olho enfiado na tela e não vê o sinal de trânsito, não vê a hora que tá dirigindo, não vê porra nenhuma, todo mundo se atropelando. E aí quando se bate, um dá um tiro no outro, se xinga. Cara, vamos ser o diferente da história. Não vamos ficar seguindo aí igual boi indo pro matador, igual o cavalo com o cabresto. Por que tem que ser tudo igual? Tem que ter o senso crítico. Não tô pedindo para você virar um revoltado e mudar totalmente sua vida. Eu não sou nenhum exemplo disso. Eu tô falando dos assuntos em questão. Se você consegue ter uma percepção melhor das coisas, consegue ter um senso mais crítico, tudo vai ficar mais fácil de você entender. Até para a tua hora de votar. Apesar que, cara, agora para 2026, para votar, velho, não tem. Das pessoas que estão dizendo que são candidatos a
São possíveis candidatos, não tem nenhum. É Lula e Flávio Bolsonaro ali dominando a frente ali, mas a gente sabe que, né, mágicas acontecem na hora de votar, né, para um lado ou para o outro. A gente já sabe para que lado que vai pender, a gente já sabe, né? O cara já foi lá, ele já foi lá sentar no colo do Trump. Foi lá, sentou, babou, enfim, tá tudo certo. A não ser que aconteça algo muito extraordinário pro Lula não vencer, mas, velho, infelizmente vai ser ele de novo, né? Trump vai garantir isso aí pra ele. Tá todo mundo achando que estão brigados, cara. É um belo de um teatro e vocês estão acreditando de novo. A maioria, né? Não tô falando quem tem esse mesmo pensamento, segue mais ou menos a mesma linha. Eu sei que tem gente vindo, talvez, acredito eu, do pessoal do Facebook, aí o pessoal que tem a mesma linha de raciocínio, pensamento que a minha. Eu agradeço a vocês, tem gente que acredito que tá vendo os vídeos. Não é para vocês que estou falando. O pessoal que de repente aí tá fora dessa visão aí, tá fora dessa galera, vai achar estranho isso que eu tô falando. Mas enfim, candidato que até então, nós que temos uma visão nacionalista, né, soberana do Brasil, a gente estava com esperança de Aldo Rebelo, mas fizeram essa sacanagem com ele. Durante esses dias eu fiquei um pouquinho fora do que está acontecendo de notícias na área nacional, né, e internacional também. É a correria, né, sempre. Trabalho, pouco tempo, enfim. Tem que ver o meu lado também. Mas é isso, chega. Esse foi o vídeo mais longo. Caralho. O primeiro vídeo que eu fiz lá deu 38, né? Esse deu 46,5. Pessoal, valeu. Até mais. Depois faço mais outro vídeo aí, beleza? Quem puder, se quiser, se dá o trabalho, comenta lá. Fala quanto que é melhor. Mais longo, mais curto, meio, né? Se for meio é mais foda que eu vou ter que dosar bem as palavras, aí eu vou ter que ser bem mais resumido. Eu já acho que tô sendo resumido pra caralho. Mas enfim, deu. Valeu, obrigado, até mais. Fui.